Depois que o Wundt criou a psicologia, digamos assim, né? Então muita gente passou a estudar essa nova área do conhecimento. Porém, como eu tinha dito antes, o Wundt não estava interessado em uma aplicabilidade prática da psicologia, né? Ele estava mais interessado no seu aspecto experimental, algo bem mecanicista, né? Quando a gente pensa nos laboratórios e em todos aqueles experimentos. Porém, uma segunda escola de pensamento, chamada de funcionalismo, veio para mudar o rumo que a psicologia estava tomando naquela época. Praticamente, o que o funcionalismo fez foi trazer uma ênfase mais prática. Então, a gente pode botar aqui que o funcionalismo ele veio para questionar, né? Tipo, caramba, a gente está estudando a consciência, nós estamos explorando esse lado do ser humano, mas por que então deixar isso restrito às suas limitações mecânicas ou ao dia a dia do laboratório, né? Então o funcionalismo vem justamente buscando mais a prática. Pelo próprio nome você já tira, né? Que é algo mais funcional, algo mais aplicado, algo que faça sentido, né, no dia a dia das pessoas. E aí nessa ênfase mais prática ele buscou falar principalmente, né, da utilidade. Então, tipo, para que serve esse aprendizado, sabe? Utilidade. É difícil escrever assim. Querendo ou não, começou um debate acerca das diferenças mentais, porque as pessoas pensavam diferente, né? Aplicavam na sua vida conceitos de forma diferente, então diferenças mentais. Teve uma grande influência da evolução. Não só essa escola de pensamento, mas várias tiveram uma grande influência da evolução das espécies. Teoria da evolução das espécies, né? Descrita pelo Charles Darwin. Que tinha como, digamos, uma contribuição principal, assim, para a psicologia a questão da adaptação. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pode imaginar o estudo da consciência, né? O funcionalismo também buscava estudar a consciência, mas voltando essa análise muito mais para uma questão adaptativa, né? Que está totalmente ligado à sua utilidade. Então, para que eu vou utilizar desse comportamento? Para que eu vou utilizar desse raciocínio? No que é que isso me ajuda? Sabe? Como que isso vai me ajudar a me adaptar em alguma situação específica? É mais ou menos por aí as linhas gerais do funcionalismo. Teve um primeiro cara que começou a discutir essa questão da evolução das espécies, da seleção natural, que foi o... Não lembro o primeiro nome dele, o primeiro nome dele, mas era o Spencer, que ele tratava muito de um darwinismo social, digamos assim, que era o de que as pessoas em uma sociedade elas vão se adaptar melhor a depender da condição delas. Isso pode ser uma ideia meio errada, uma ideia meio estranha, digamos assim, porque, bem, não é novidade para ninguém que numa sociedade ninguém parte da mesma baseline, né? Ninguém parte do mesmo ponto de partida, assim. Então, você imagina uma pessoa que já nasce com condições de vida um pouco piores do que as outras, às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem acesso à alimentação, não tem acesso à saúde, e aí essas pessoas vão ser selecionadas com base apenas
no social delas, que elas já nasceram, né? Elas não escolheram. Eu aposto que ninguém escolhe nascer numa situação de vida ruim. Então, essa ideia do Spencer, apesar de usar como base a teoria das espécies, né, da evolução das espécies do Charles Darwin, não é algo muito legal de se pensar. Porém, teve outro cara, e esse outro cara é um dos maiores nomes da psicologia até hoje, que foi o William James. O William James, ele pega essa ideia da evolução das espécies, né? Ele é meio que o precursor do funcionalismo, digamos assim, ele que escreve as bases e escreve os postulados que vão servir de base para o funcionalismo. E ele questiona, né? Para que a gente vai procurar os elementos? Então, o Wundt tratava muito, né? O Wundt e o Titchener, que eu acabei não falando, mas que foi um sucessor do Wundt, né? Para que a gente vai buscar pelos elementos, ou seja, pelos bloquinhos que vão sustentando a nossa realidade, mas e a adaptação desses bloquinhos, né? Tratar eles como um todo dentro de um meio. Como é que aconteceria esse comportamento? Como é que as pessoas iriam lidar com isso, né? E aí ele dizia que a consciência, né? Vou puxar uma setinha aqui. Para o William James, a consciência, ela estava em constante modificação. Tipo, não dava para você experimentar algo mais de uma vez da mesma forma, sabe? É como se tivesse acontecendo sempre um fluxo de consciência. Então, se você parar para pensar nos experimentos que eram feitos pela introspecção, né, do Wundt, do Titchener, você estava sempre ali repetindo alguma coisa, repetindo algum estímulo para ver como é que você reagia a ele. Mas o próprio William James já diz posteriormente de que não tem como você experienciar duas vezes, porque a consciência ela fica fluindo justamente pela adaptação às novas experiências, pela adaptação aos novos estímulos que vão surgindo, sabe? E aí ele também comenta, né, essa ideia de fluxo de consciência dá a entender que o indivíduo e o ambiente nunca são estáticos, nunca são coisas que ficam paradas no tempo, né? Querendo ou não, toda essa ideia do fluxo da consciência, da adaptação que o William James propõe, tem tudo a ver com um tópico central, né? Quando a gente pensa em funcionalismo, que é justamente a questão da aprendizagem. Aprendizagem. Então, é meio que um indício, um primeiro pressuposto, assim, do que viria a ser os estudos envolvendo a aprendizagem, do que o ser humano era capaz de aprender, justamente porque ele se adapta às situações, né? Então, foi meio que uma porta de entrada, digamos assim, para o que viria a ser estudado posteriormente por vários estudiosos e principalmente pelo cognitivismo, que é outra grande escola de pensamento, digamos assim, da psicologia. O funcionalismo, então, tem a sua origem, digamos assim, a partir da escola de Chicago. Foi formada lá nos Estados Unidos. Ah, esqueci de falar, né? Mas tudo isso aqui acontece nos Estados Unidos. Tiveram dois caras que foram os porta-voz, digamos assim, do funcionalismo, que foi o John Dewey, eu acho que é assim que se escreve o nome dele, e o Angel, que eles questionavam justamente, né, que você não tem que considerar o comportamento como um construto científico artificial que você fica o tempo todo experimentando. Você tem que estar sempre buscando os significados. Esse é um termo bem legal também. Os significados desse comportamento na ação do indivíduo, para como ele se adapta para o meio em que ele está inserido, né? Para o Dewey, o objeto de estudo da psicologia era justamente a análise do organismo
inteiro, digamos assim, na sua forma completa, e o seu comportamento no ambiente. Então a gente pode colocar aqui que para ele o estudo da psicologia era do organismo contra o ambiente. E o Engel, ele meio que procurava entender 3 aspectos principais, né? Que eram as operações mentais, as utilidades e fundamentos da consciência, então ele também estudava a consciência, né? Buscava entender mais sobre esse aspecto, e também um pouco da psicologia psicofísica, que aqui vale salientar, era diferente daquela do Titchener barra Wundt. Era diferente porque o foco do Titchener e do Wundt era justamente mais nessas estruturas, né? Era justamente tentando entender meio que numa visão mais atomicista a psicologia. Aqui não, ele quer entender como que isso se aplica na adaptação a novos comportamentos. A gente pode colocar essas operações mentais também como um primeiro vislumbre do que seria as sensações, as percepções, percepções. Querendo ou não, também a aprendizagem, que era muito forte nesse movimento. E a partir disso tudo, né, a psicologia saiu dessa ideia de você tentar procurar os elementos fundamentais dela, como se você tentasse buscar cada bloquinho que compõe ela, para algo muito mais pragmático, para algo muito mais funcional, de fato, para as pessoas que vivem em sociedade, né? Então, foi a partir do funcionalismo que outras escolas também puderam se basear. Quando eu falo de aprendizagem, quando eu falo de sensações e percepções, já dá para pensar um pouco na Gestalt, né, que depois vai influenciar bastante o cognitivismo também. E quando eu falo da relação de organismo e ambiente, não tem como não lembrar do que viria a ser o behaviorismo, que aí já é outro ponto muito importante na história da psicologia. Esse foi o funcionalismo, basicamente algo legal de se pensar sobre ele é justamente a adaptação, a aprendizagem e a aplicabilidade. Prática. Beleza? É isso. Valeu.